Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem com vocês, crianças? Espero que estejam bem. E hoje nós vamos dar continuidade à catequese que iniciamos no sábado passado sobre a missa, falando parte por parte da missa. Nós falamos sobre os ritos iniciais e a liturgia da palavra. Hoje nós vamos falar da liturgia eucarística e dos ritos finais da celebração da missa. Então, pessoal, e aí para a gente entender o verdadeiro e o profundo significado da Eucaristia, a gente tem que sempre pensar que é um memorial. O que é um memorial? É fazer memória, é recordar coisas importantes. E aí a Eucaristia é um memorial de dois momentos muito importantes para os cristãos. O primeiro é a Páscoa, que foi celebrada por Moisés e por todos os cristãos antes da fuga do Egito. Aquela catequese que a gente passou para vocês antes, né, que vocês já devem se recordar. E nesse momento, antes de Moisés sair com os cristãos do Egito, eles fizeram, né, todo aquele banquete da Páscoa com muita alegria, e isso é o real significado de uma Eucaristia, um banquete com muita alegria. É isso que nós estamos sempre recordando naquele momento da Eucaristia. E depois, quando Cristo veio e morreu por nós e depois ressuscitou, esse significado foi renovado, né? E mais uma vez, nós estamos fazendo isso, toda vez que nós estamos fazendo a Eucaristia, nós estamos fazendo um memorial desses dois momentos. Então, é por isso que é muito importante que o momento da Eucaristia seja realmente um momento de alegria. De alegria, exatamente, de exultação. E na Eucaristia, todos nós somos celebrantes, né? Nós estamos celebrando ali o banquete que nós somos convidados por Jesus, né? Por Cristo. Ninguém participa de forma passiva, né? Todos somos convidados pessoalmente por Jesus, que preside a celebração na figura do Padre, né? E ali naquele momento todos nós somos iguais. Não há diferença entre ninguém. Entre eu, a Michele, vocês, todos nós somos iguais, convidados por Jesus para o banquete dele. E fazendo uma lembrança, né, do que nós falamos na catequese no encontro passado, Deus está presente em vários momentos na celebração da missa. Nós temos Deus presente na palavra que nós escutamos, ele está presente na assembleia ali conosco, né? Porque Jesus, ele fala numa passagem bíblica que onde dois ou mais estiverem presentes em nome dele, lá ele estará no meio deles, né? E ele é presente na hóstia, no pão e no vinho, quando eles são consagrados, e a figura do padre que preside a missa em nome de Jesus. Bem, crianças, agora nós vamos começar a falar sobre a liturgia eucarística. Vocês se recordam que na catequese anterior nós terminamos na parte da missa em que os fiéis eles fazem a oração dos fiéis, né? Em que a assembleia toda reunida em pé, ela reza pela igreja, ela reza pelos governantes, ela reza pelos necessitados, aqueles que passam por alguma necessidade, e reza pela comunidade local. Depois dessa oração, todos se sentam e o padre ele sai da cadeira onde ele está sentado e ele vai em direção ao altar. Nesse momento, nós damos início à liturgia eucarística, que é a parte do ofertório. Então, as oferendas que elas são dadas pela Assembleia, que é o pão e o vinho que se transformarão no corpo e no sangue de Cristo, eles são levados
pelos coroinhas, pelos ministros, até o padre, né? Como sinal de que a, a Assembleia está ofertando aquilo a Deus, né? E aí o padre ele vai receber essas ofertas, ele vai preparar o altar, né? Coloca ali um pano em cima do altar, que se chama corporal, e então ele vai receber a patena, que é um pratinho dourado, com a hóstia grande, que é a hóstia que a gente chama de presidencial. Ela é grande para que a Assembleia possa vê-la, tá? Porque a hóstia que é distribuída para a Assembleia ela é pequenininha, individual, mas a hóstia presidencial ela é grande para que todos possam vê-la. E também ele recebe o cálice com vinho, que vai se transformar no sangue de Cristo, né? Essas são as duas oferendas levadas até o padre. E nas missas solenes, festivas, costuma-se também incensar o altar, né? Vocês sabem o que é o incensar? O padre pega, chama turíbulo, né? Tem o carvão, tem um incenso ali, que é mirra e umas outras especiarias, solta uma fumaça cheirosa, né? E ele incensa o altar, o padre também é incensado, e ao final o coroinha ele incensa também a assembleia. Qual o significado do incensar? É que aquele sacrifício ele suba até Deus como a fumaça, né? A fumaça ela sobe até o céu, que essa fumaça leva esse sacrifício até Deus, né? Após o incensamento ou não, vem a parte que o padre, o sacerdote, ele lava as suas mãos. Então, vão lá os ministros, os coroinhas, ele leva uma bacia, um jarro com água, né? E um pano. Aquele pano se chama manustérgio, né? É um nome difícil, né? Então, o padre ele lava, é derramado água sobre a mão do padre, né, para que purificar a mão dele. E aí então o padre ele faz o quê? A assembleia fica em pé e ele dirige a seguinte oração, a seguinte frase, né? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E todos nós respondemos: Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a Santa Igreja. E aí acaba a parte do ofertório, né? Todos em pé ainda, e o padre vai começar a parte da missa, que é a oração eucarística, que também pode ser chamada de anáfora. A oração eucarística é o centro e o coração da celebração. Ali é a própria missa, né? Ela deixa de ser propriamente uma oração. Até então nós vemos o padre fazendo oração, aí ela deixa de ser uma oração e passa a ser a própria missa, o centro dela, né? E existem vários tipos de oração eucarística. Tem oração eucarística 1, 2, 3, 5, 6, 7, né? Cada uma com um texto, uma resposta da Assembleia, mas a mais usual e que nós vamos usar aqui no nosso exemplo é a oração eucarística 2, tá legal? E todas essas informações, todas essas orações estão no Missal Romano, que é o livro que o padre, né, o sacerdote, utiliza na missa. É aquele livro que fica lá no altar junto com ele, que ele vai fazendo as orações, seguindo ali. Muitos padres já sabem, né, de cor essas orações, mas mesmo assim eles têm o livro do lado para consultar, né? Para eles se guiarem de cada passo, de cada oração que eles têm que fazer. E esse missal romano, ele determina, né, na verdade, como o padre tem que conduzir a missa, parte por parte, né? Ele é feito pela Igreja de Roma, por isso que chama romano, né? Que ali ele mostra para o padre como ele deve celebrar a missa, né? E aí a primeira parte da oração eucarística é o prefácio. Mas antes do prefácio, o padre ele introduz o seguinte diálogo, né? O presidente ele fala: "O Senhor esteja convosco", e nós respondemos: "Ele está no meio de nós". O padre fala novamente: "Corações ao alto", e nós respondemos: "O nosso coração está em Deus".
Então o padre fala novamente: demos graças ao Senhor nosso Deus. E nós respondemos: é nosso dever e nossa salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E aí, após esse diálogo, o padre ele inicia o prefácio. O diálogo é o mesmo para todo o tempo litúrgico. O prefácio ele já varia, de acordo com o tempo litúrgico. Nós temos um prefácio para o Advento, nós temos um prefácio para o tempo comum, um prefácio para o Natal, um prefácio para a Quaresma. Então, para todos os tempos, nós temos um ou mais prefácios, tá? E o prefácio, ele é um hino que nos introduz no mistério da Eucaristia. Ele proclama a santidade e dá graças, a santidade de Deus e dá graças a Ele. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. De tal modo amastes o mundo, que nos enviastes como Redentor vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes nele nossa humilde condição, e ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Logo após o prefácio, nós temos o santo, né? Aí o padre faz a seguinte aclamação: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. O santo, ele pode ser tanto proclamado como cantado, tá? E por que nós dizemos santo 3 vezes? Para reforçar a santidade do Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus do universo, o Senhor é santo. Após o santo, vem a consagração do pão e do vinho. O padre ele estende as mãos dele sobre as oferendas e ele pede para que Deus a santifique, enviando o seu Espírito Santo sobre ela. E logo em seguida o padre ele recorda o que Jesus fez com os apóstolos na Santa Ceia, né? E ele pronuncia a seguinte palavra de consagração: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. O presidente ele levanta o corpo de Cristo, né, para que todos nós vejamos, e neste momento a hóstia ela se transforma no corpo de Cristo. Aí ele vai baixar a hóstia consagrada, que é o corpo de Cristo, no altar, e em seguida ele vai fazer uma genuflexão. Vocês se recordam na catequese passada que nós falamos que a genuflexão é um sinal, né, em que nós fazemos uma adoração ao corpo de Cristo presente ali no sacrário? Esse é o mesmo sinal que o padre faz na hora que ele consagra a hóstia e ela se transforma no corpo de Cristo. Ele faz a genuflexão em sinal de reverência a Cristo que está ali no altar. Aí depois ele baixou o corpo de Cristo sobre o altar, ele vai pegar o cálice e vai fazer a seguinte pronúncia, né? Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ele levanta o cálice, né, e nesse momento o vinho que estava ali dentro, ele se transforma no sangue de Cristo. E ele baixa, e assim como ele fez com o corpo, ele vai fazer para o sangue também. Ele faz uma genuflexão em sinal de reverência ao sangue de Cristo, né? E aí, outro detalhe que mostra por que o padre ele age na figura de Cristo, vocês viram que ele fala: este é o meu corpo, né? Este é o meu sangue. A hóstia e o vinho, eles não se transformam no corpo e no sangue do padre. Eles se transformam no sangue e no corpo de Cristo. Por isso que ele está agindo na pessoa de Cristo. E quando o padre ele estende as mãos para consagrar
as oferendas, a assembleia se ajoelha, né? E quando o padre termina a consagração do vinho, a assembleia se levanta, tá ok? E é um momento de muito respeito, é um momento de silêncio em que nós precisamos estar concentrados ali na consagração que está sendo feita pelo padre. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Logo após a consagração do pão e do vinho, o padre ele proclama solenemente, mostrando o sacramento, né? Ele vai mostrar o pão e o vinho para a assembleia e vai falar o seguinte: eis o mistério da fé. E nós respondemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E o que é o mistério da fé? O mistério da fé é nós acreditarmos que o pão e o vinho se transformaram no corpo e no sangue de Cristo, né? É isso, nós temos fé que Cristo está ali, no presente, no pão e no vinho, que eles se transformaram no corpo e no sangue de Cristo. Esse é o mistério da fé proclamado pelo padre, tá ok? E que nós acreditamos, né? Nós Como católicos, como cristãos. cristãos, a gente acredita e, né, e respeita aquele momento como sendo realmente um mistério, mas um mistério que a nossa fé faz com que a gente acredite. É Cristo ali presente que se oferece mais uma vez como sacrifício para a nossa salvação, né? Para a redenção dos nossos pecados. Eis o mistério da fé. Logo após o mistério da fé, o padre vai fazer as orações pela igreja. Primeiro ele reza pelo Papa, pelas intenções do Papa, pelos bispos, que são os pastores do rebanho. São eles que conduzem a nós católicos, né? Eles têm a missão de ensinar, de santificar e governar o povo de Deus. A próxima oração são pelos nossos irmãos que faleceram. E a última oração nós finalizamos pelos santos, né? Para que um dia nós estejamos reunidos com ele e possamos viver com a Virgem Maria, os apóstolos e todos aqueles que estão no céu, os bem-aventurados, aqueles que tiveram o privilégio de poder estar junto de Deus, né? E essa oração ela termina: por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque ele mesmo disse, né? O que ele disse? Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis. Por isso que nós dizemos no final da oração: por Jesus Cristo, nosso Senhor. Após a oração, nós temos um louvor final, né? Que é o final da oração eucarística, onde o padre em pé, ele levanta a hóstia, né, o corpo de Cristo, e o cálice contendo o sangue de Cristo,
e se dirige à Assembleia e por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E a Assembleia responde, amém. Né? Por que ele faz esse louvor final? Porque Jesus Cristo, ele agiu como nosso mediador quando ele morreu, né? Intercedendo por nós, ele deu a sua vida por nossa salvação. Mas até hoje, ele é nosso intercessor junto a Deus Pai, né? Porque sem ele não existe a nossa salvação. Em João 14, né, capítulo 14, versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Cristo é nosso mediador. Nós não conseguimos chegar ao Pai se não for através dele. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E aí, depois dessa parte, nós iniciamos o rito da comunhão, que aí inicia com o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração que nos prepara para a comunhão eucarística. Que comunhão? É essa que vocês estão se preparando, né? Vocês vão fazer a primeira comunhão, ou seja, a primeira vez que vocês vão participar efetivamente desse banquete, né? Até hoje vocês participam assistindo, né? Fazendo talvez uma oração na hora que as pessoas estão comungando. Mas quando o ano que vem, quando vocês forem receber pela primeira vez, e a partir do ano que vem, aí sim, todas as missas vocês vão poder comungar, desde que vocês estejam preparados. E isso vocês vão aprender direitinho ano que vem, com várias catequeses, como realmente estar preparado e digno de participar da comunhão. E como vocês vão saber se estão ou não preparados para poder participar desse banquete. Exatamente. E o que introduz essa preparação na hora da missa é a oração do Pai Nosso, né? Vocês já tiveram a catequese sobre a oração do Pai Nosso, então vocês já sabem o que ela significa, tudo que a gente fala, né, no momento da oração. Esse Pai Nosso também é rezado em pé, normalmente a posição das mãos, né, com as mãos erguidas para cima, aquela posição de orante, né? Algumas pessoas têm o hábito às vezes de dar as mãos, mas a posição mesmo normal é a gente de pé com as mãos para cima, né? Hoje, com a pandemia, ninguém está nem podendo dar as mãos mais, então realmente é nessa posição que a gente fica. Não se fala, isso é uma coisa muito importante que a gente às vezes percebe na missa, mas muitas vezes não sabe por quê. No final do Pai Nosso, na missa, a gente não fala o amém. Prestem atenção, se vocês nunca prestaram atenção, prestem atenção nisso. Quando termina o Pai Nosso, a gente não fala amém. Por quê? Porque o padre ainda vai fazer uma outra oração e aí sim, no final dessa oração, nós vamos falar, né? A Assembleia vai responder: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí sim nós encerramos a oração. Então é por isso que não tem o amém no final do Pai Nosso. Quando nós rezamos em casa, aí nós falamos o amém, sim, né? Porque aí só na missa que não. Só na missa que a gente não fala o amém, tá bom? Isso mesmo. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E aí, depois da oração do Pai Nosso, o padre faz a saudação da paz. É uma coisa que, infelizmente, agora, né, em virtude da pandemia, a gente não está fazendo, mas mesmo a gente não estando nos saudando fisicamente, né, nas missas, nós temos, claro, o momento que o padre faz. Por quê? Porque é mais um memorial que o padre está fazendo, né? O padre está fazendo uma memória do que Jesus Cristo fazia com os apóstolos, né? Porque Jesus Cristo, quando encontrava os apóstolos, ele falava: a paz esteja convosco. Depois que ele
depois da ressurreição dele. Depois da ressurreição dele, tá? Depois que Cristo ressuscitou, Ele apareceu para os apóstolos, né? e aí ele falou: a paz esteja convosco. Então, esse momento da saudação da paz na missa é um memorial desse momento de Cristo também, né? Então, o padre vai falar, vai fazer uma oração e a assembleia vai se cumprimentar nesse momento. No momento, normalmente, o padre convida a assembleia a saudar uns aos outros. Aí nós cumprimentamos a paz de A Cristo. paz de Cristo, Ou então o ósculo santo também. né? Que é, A paz contigo. né? Que a gente faz assim. Então, são duas formas de saudação na missa, que é a paz de Cristo, né? Entre os irmãos, Nós temos o ósculo também. mas que no momento a gente não está fazendo em Porque nós só virtude, podemos ter contato. né, da pandemia. Mas é um momento também muito importante da nossa missa. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Então, e aí, terminando a saudação da paz, o padre vai fazer o quê? Ele vai fazer a fração do pão, ou seja, ele vai partir aquela hóstia grande que o Eduardo falou, que ele mostra para todos nós, ele vai partir também como lembrança do que se fazia nas primeiras comunidades, né? Nos primeiros grupos de cristãos, eles levavam o pão para ser consagrado e depois eles partiam o pão e distribuíam entre a comunidade. Todos comiam aquele pão, né? Então, hoje, o padre, no momento da missa, nesse momento da missa, ele vai partir a hóstia e nesse momento que ele parte a hóstia, ele recita, né, para a comunidade uma oração, que é a oração do Cordeiro de Deus, né? Que é também, gente, um momento, apesar da gente já ter aquele ato penitencial lá no começo da missa, que nós falamos na catequese passada, que é um momento da gente refletir sobre as nossas falhas, pedir perdão pelas coisas que a gente possa ter feito errado, né? Nós também temos o sacramento da confissão, que vocês ainda vão entender o que é, vão aprender nas catequeses do ano que vem, né? Mas, além disso, esse momento da celebração da missa, vocês também podem, também é um momento de pedir perdão a Deus por qualquer falha que você, né, esteja sentindo que precisa pedir perdão. Então, nesse momento, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Aí vem, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. E na hora que o padre faz essa oração, também, que pode ser tanto cantada quanto recitada, né? Depende do dia, o padre pode fazer das duas formas, é também um momento da gente pedir perdão também por alguma coisa, né? Mais uma vez, mais um momento de misericórdia de Deus na missa, né? Que a gente também pode pedir perdão. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Terminado esse momento do Cordeiro de Deus, o sacerdote vai, né, o padre vai levantar a hóstia já partida, né? E vai apresentar para a assembleia, falando: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos responder: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Né? Então, essa é uma forma o padre está ali mostrando, né, o corpo de Cristo, e nós estamos dizendo que nós não somos dignos de participar dessa ceia, né? Mas que com a misericórdia de Deus, ele permite que a gente participe. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai dizer a sua palavra e serei salvo. Agora começa a comunhão, que é o momento em que os fiéis vão comungar, né? Vão receber
a hóstia realmente consagrada, né, para participar da comunhão, que é o momento que vocês estão se preparando e que em breve vocês vão receber também, né? Nesse momento, o padre vai comungar, tá? Ele vai comer o pão, o corpo de Cristo, né? Vai tomar o vinho, o sangue de Cristo, e aí sim, depois que ele fizer isso, aí nós sentamos a assembleia. Uma coisa que é muito importante a gente pensar nessa hora, gente, é que o padre ali, ele está preparando na figura, o padre, mas ele está representando Cristo para nós, né? Então é Cristo que está ali preparando um banquete para nós. Então é como a gente pensar assim: eu vou na casa de uma pessoa, que a pessoa está fazendo um banquete para mim, e eu não vou ficar, não vou ter respeito e educação por aquilo que ela está fazendo para mim, com tanto amor e carinho. E é isso que a gente tem que pensar, porque muitas vezes na hora da comunhão, as pessoas estão sentadas, elas estão conversando, elas não estão prestando atenção naquilo que está acontecendo, né? E aí perde esse momento que é tão importante. Então eu falo isso para vocês porque vocês são ainda novos, né? São crianças, estão se preparando para receber a primeira comunhão pela primeira vez. Então é importante que vocês entendam a verdadeira importância desse momento, desse sacramento, dessa hora da comunhão mesmo, de estar ali realmente prestando atenção e respeitando tudo que está acontecendo. E só lembrando que algumas pessoas, elas, por algum motivo de saúde, aí sim elas têm permissão de ficar sentado, né? Nesses Sim. momentos em que a assembleia ela está em pé. Mas se não houver nada que te impeça de ficar em pé, então fique em pé. Exatamente. Né? Então, o padre, né, nesse momento, ele vai comungar, depois ele os ministros vão comungar e os coroinhas, né? E aí os ministros vão passar a hóstia para os fiéis. Nesse momento de pandemia, mais uma vez, né, nós estamos com um contexto diferente, os ministros estão passando de pessoa em pessoa, entregando a hóstia para cada pessoa. Normalmente, o que é feito? É uma fila onde as pessoas, que também é uma procissão, né? Também é um dos gestos, né, que a gente fala, é uma procissão para receber o corpo de Cristo. Outra coisa que a pandemia também mudou. Normalmente, a gente recebe a hóstia, o ministro tem um pratinho com chama âmbula, né? Com vinho, que é o sangue de Cristo. Ele pega a hóstia, molha no vinho e coloca na boca do fiel, né? Na boca da pessoa que vai comungar. Como nós estamos nesse momento de pandemia, em virtude, né, de todas as medidas de segurança, não está permitido comungar nas duas espécies. Então a gente está recebendo somente a hóstia e recebemos na mão, nós é que pegamos e colocamos na nossa boca, tá? Então, isso, assim, como vocês vão receber a hóstia, tudo isso, é um assunto para outra catequese, tá? Sobre a Eucaristia, que vocês vão ter o ano que vem, a gente vai explicar tudo isso. Mas esse momento é importante vocês entenderem que é enquanto, né, estão recebendo a hóstia, os ministros estão passando, os salmistas estão tocando, né? Tem um canto de louvor, né? Que eles vão cantando. E depois, recebeu a hóstia, volta para o seu lugar e é um momento de silêncio. É um momento de oração sua com Deus. Você recebeu Cristo o Cristo está ali, dentro de você, né? E você tem que parar, agradecer, né? Fazer aquele momento realmente de reflexão em silêncio no seu lugar, né, de joelhos ou sentado, como você preferir, tá? E aí depois disso, o padre finaliza, né, toda a comunhão, todo mundo recolhe, né, limpa o altar, né, tiram todos os objetos ali litúrgicos do altar, né? Exato, faz toda essa, né, leva tudo lá para o presbitério, né? E aí sim o padre volta para o lugar dele e aí fala, oremos. Aí quando ele fala oremos, todos ficamos de pé e fazemos aí sim, o padre faz aquela oração, né? Que é a oração que finaliza esse momento da liturgia eucarística. Oremos.
Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida para que, participando da paixão de Cristo neste mistério e anunciando a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. E aí entramos nos ritos finais, que aí é o final da missa, ainda de pé. O padre, nesse momento, dá algum aviso, passa os avisos da paróquia, se Hora dele tiver. perguntar, tem algum aniversariante presente? Tem algum aniversário de casamento? Exato, aí bate palma, aí ele fala uma Isso. palavra, né, para essas pessoas que estão de aniversário. Quando Aí, é- se o aviso do padre for breve, aí a gente pode continuar em pé. Às vezes o padre pede para que a assembleia fique sentada, porque já é um aviso mais demorado, né? Exato, aí às vezes ele pede pra gente sentar, porque tem alguma coisa. Ele também faz, normalmente, dá uma palavra para as famílias, se tiver alguém que está ali celebrando, por exemplo, uma missa de sétimo dia, né? Ah, tem alguém, fulano, estamos celebrando o sétimo dia de falecimento do fulano. Tem algum parente? Isso. E aí o padre dá uma palavra, né, de consolo para essa família, de esperança, de carinho, né? Também pergunta se tem alguém visitando a paróquia pela primeira vez. Esses são os ritos finais da missa, né? O padre faz todas essas coisas. Se estivermos ainda de pé, continuamos de pé para receber a bênção final, né? Normalmente os padres falam inclinai-nos para receber a bênção, né? Que é aquela inclinação que a gente já falou para vocês, né? Inclina a cabeça um pouquinho para frente para receber a bênção final. A bênção final, né, nos dias normais, é a bênção simples, né? Que ele fala, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí a gente faz o sinal da cruz e responde amém, né? Essa é a bênção normal, né? Bênção simples do que nós recebemos normalmente nas missas. E aí nós temos a bênção solene também, que é uma bênção mais longa, que ele fala no final, né? Ele faz algumas orações e aí a gente fala amém. Aí ele fala de novo, a gente fala amém. Normalmente são 3 vezes e na quarta ele faz o abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Também. Aí ele finaliza dessa forma, né? O sacerdote, né? O padre, os coroinhas saem, os ministros, o padre por último, aí ele beija o altar e sai enquanto os salmistas estão ali cantando, né? E fazendo o final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um santo domingo, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Glória e louvor ao incrédulo Vicente, ó meu bom Pai e Santo Protetor. Sois na igreja o sol resplandecente, louvar-vos-ei alegre com fervor. Uma coisa que é muito importante, gente, em relação à missa é esperem o padre sair, né? Esperem porque ele é a figura de Cristo, né? E a gente não vai embora da casa de Cristo se Cristo ainda está ali, né? Então vamos esperar o padre sair, né? E sair com toda, né, os ministros e os coroinhas eles vão, né, para a sacristia, aí sim nós saímos, porque é engraçado porque às vezes os padres até brincam na missa, né, que ele nem deu a bênção e as pessoas já estão lá fora, né, e é uma questão também de respeito. Não, então, é uma bênção dada por Cristo. exato. Né? Ele ainda continua ali na figura de Cristo. Ele está ali nos abençoando na figura de Cristo. Então é importante que a gente não saia correndo, né, da missa, nem terminou e a gente já está lá fora. Então é importante também acompanhar até o final. Tá certo? Então, gente, essa foi as 2 catequeses sobre a missa, né? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, né, todos os momentos. Espero que vocês assistam agora a missa prestando atenção em cada um daqueles detalhes que eu e o Eduardo falamos aqui, né? Acompanhem realmente. Se tiverem dúvidas, mandem mensagem para a gente responde para os outros catequistas também. Então, que vocês possam realmente valorizar tudo isso e vivenciar de verdade essa experiência da missa. E para finalizar, vamos rezar então um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até a Até a próxima. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.